Sextou, criadores de todo o Brasil! Seguimos com um lance na TV bem diferente. Trouxemos um bate-papo com personalidades incríveis que, junto com a gente, fizeram deste ano algo muito especial. Então, vem conferir com a gente mais uma edição imperdível do Pecuária e Prosa. Olá, estamos chegando para mais um Pecuária e Prosa. Nosso convidado de hoje é zootecnista, pecuarista e gerente nacional de mercado de corte da ABS Brasil. E na nossa prosa a gente vai falar sobre melhoramento genético, os ciclos da pecuária brasileira e muito mais, né? Bem-vindo aqui no Pecuária e Prosa, Gustavo. É uma honra tê-lo aqui. A honra é toda minha. Obrigado pelo convite de estar aqui contigo hoje no Pecuária e Prosa. Não é tão visto e assistido por todos aí que estão em casa. Obrigado pelo convite, é uma honra muito grande estar aqui contigo. A honra é toda nossa, porque eu tenho certeza que vai ser uma prosa muito interessante, cheia de conhecimentos. Inclusive, Gustavo, eu já inicio a nossa prosa falando sobre quem é Gustavo Morales, qual é a tua relação com o melhoramento genético, a evolução, e depois a gente vai falando um pouco mais sobre zootecnia, dicas de manejo e também o ciclo da pecuária aqui no Brasil. Bom, eu nasci aqui em São Paulo, capital, né? Aliás, vim só para nascer, porque a família já estava radicada lá em Goiás, no interior de Goiás. Eu sou a terceira geração de família de pecuaristas. E saí com 16 anos para fazer faculdade em Uberaba, para fazer zootecnia, e acabei fazendo estágio curricular na ABS, que é a empresa que eu trabalho até hoje. Então, entrei como estagiário para fazer o estágio curricular lá, e fui andando as posições e os degraus da carreira profissional lá. E hoje estou lá como gerente de mercado e conta-chave de corte da ABS. E aí, por que eu fui parar na ABS, né? Meu pai, como vinha muito para São Paulo, eu até postei um vídeo no Instagram essa semana, no Dia das Crianças, mostrando uma filmagem minha lá na ABS, em 91, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, andando no meio dos touros, Legate, Ludiva, Azuveda, enfim, touros importantes daquela época. E esse ano o Zé Gustavo, que é meu filho, esteve lá também na mesma idade, andando os touros. Geração, hein? Uma geração, ele vai ser a quarta geração. E aí, meu pai vinha para São Paulo, na volta parava para abastecer o botijão de nitrogênio e ver os animais. E aí eu sempre tive uma paixão, meu pai cria desde 1980 gado registrado, gado de genética, né? E aí, desde de novinho no curral, morando na fazenda, saí da cidade do interior lá com 16 anos para fazer faculdade. E aí acabei ficando em Uberaba, porque tinha pós-graduação, depois queria me aprimorar um pouco mais, formei com 20 anos, muito novo, né? Queria adquirir um pouco de bagagem para voltar para casa, mas a carreira profissional foi evoluindo e eu acabei ficando no mercado de trabalho, e hoje a gente participa aí dos eventos, a prestação de serviço, enfim, levando ferramenta, melhoramento genético para o Brasil inteiro e tentando levar solução para o pecuarista de forma geral. Sem dúvida, uma trajetória que iniciou lá pequenininho e passando de geração para geração, né? É o que a gente fala que pulsa nas veias, é uma coisa que está no sangue. E tu poderias, Gustavo, falar um pouco mais sobre a tua relação com a evolução do melhoramento genético animal aqui no Brasil? Bom, eu tive a oportunidade de vivenciar as últimas décadas dentro de uma empresa que mexe única e exclusivamente com melhoramento genético, né? Eu falo que nós não somos uma empresa que vende sêmen, a gente vende melhoramento genético. Então, todas as ferramentas, nós temos toda a parte de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, desde o convencional, genética sexada, sexcel, embriões, programas inerentes ao corte e ao leite, que proporcionam melhor acompanhamento dos dados zootécnicos para fazer seleção, para fazer aumentar a produtividade por área, por animal, seja qual seja a unidade de medida. Então, vivi isso nas últimas décadas e na pecuária de corte, principalmente, teve uma evolução tremenda, né? O Nelore evoluiu muito, porque nós tínhamos uma base muito pouco produtiva, né? E hoje nós temos um animal da raça Nelore tão produtivo quanto as raças europeias. Então, o zebuíno produzindo quase a mesma coisa. E é considerada a raça-mãe no Brasil. E as raças europeias com uma rusticidade muito maior, uma adaptação para o nosso país muito maior do que as raças europeias. É um clima tropical, né? A gente sabe que desenvolver raças no Brasil
tem os prós e contras, porque o animal que consegue se desenvolver em todos os climas, ele se desenvolve em qualquer país, porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente sabe que, além da rusticidade, as raças são muito bem aclimatadas a qualquer bioma do país, porque eles enfrentam desde o calor extremo até o inverno extremo, então são animais que lidam muito bem com esses climas desafiadores, né? Se adaptam muito bem com determinadas regiões de clima muito hostil, enfim, a falta de precipitação. Então a gente tem as raças zebuínas, né? E a mãe delas todas, que é o Nelore, que evoluiu muito e está proporcionando o que a gente tem de produtividade quando o projeto é bem tocado, bem manejado e utiliza todas as ferramentas que a gente tem à disposição do homem do campo, do pecuarista. Sem dúvida, a gente sabe que o melhoramento genético está em constante evolução e tu é um dos pioneiros. Então, tu poderia falar um pouco sobre isso? O que mudou desde quando tu começou até o momento e também as tendências futuras para o melhoramento genético e mercado bovino aqui no Brasil e no país? Eu acho que o que mudou, assim, a principal mudança que a gente teve foi que a única unidade de medida que nós tínhamos era peso, né? E hoje todo mundo busca outros índices zootécnicos, como rendimento de carcaça, acabamento. Hoje a gente tem uma demanda muito grande por qualidade de carne, né? Por isso usa determinadas linhagens, determinados cruzamentos, enfim. Então, as mensurações, o nível de mensuração mudou muito. Por quê? Pela entrada de tecnologia, os índices zootécnicos hoje falam muito alto, né, dentro de uma propriedade, pelo fato da tecnologia ter entrado dentro da pecuária. A gente faz um comparativo entre agricultura e pecuária, né? O agricultor e o pecuarista. O pecuarista sempre muito extrativista, né? Tirando tudo que uma propriedade ou a fazenda podia proporcionar para ele, e o agricultor sempre investindo. E hoje, esse cenário do pecuarista tem mudado bastante, ele tem investido em tecnologia. E por isso a diminuição na idade de abate, a diminuição na idade de prenhez da fêmea, a gente conseguindo fazer super precoce de Nelore, e a gente sempre buscando melhorar os índices zootécnicos. Então, deixou de ser único exclusivamente peso. O animal tinha que nascer, você vê, a gente comemorava quando nascia na década dos anos 2000 aí, um animal que nascia pesado. A gente não quer isso, porque como a gente tem precocinha, né, sendo exposta agora no Nelore, a gente quer animais com peso a nascer negativo, para que nasça com facilidade, leve, né, desempenhe até a desmama e desempenha ainda mais até o sobre-ano abate. Então, esses níveis de mensuração que a gente tem hoje, por conta da inclusão de tecnologia na pecuária de corte, é que fizeram que o Nelore deixasse de ser um animal bonito, com bastante desempenho, para ter todas as outras características inerentes à produtividade, que é precocidade sexual, leite, acabamento e outras mais. E sem dúvida são os detalhes que formam o todo, né, Gustavo? Olha, foi uma prosa muito interessante e passou voando. Tem tanto assunto para a gente comentar ainda e não vai dar tempo. Mas na próxima prosa a gente continua falando sobre mais o ciclo da pecuária, sobre a evolução do melhoramento genético no Brasil e também dar dicas, né, para os produtores e criadores sobre zootecnia. Tu queres te despedir aqui? Com certeza a gente tem muito mais coisa para poder falar para vocês, chamar a atenção, e que com certeza não vai dar para a gente debater a miúdo, mas pelo menos chamar a atenção para que você procure a melhor forma de fazer com que isso seja introduzido na sua pecuária de corte, aí seja ela intensiva ou extensiva, mas com certeza tem alguma coisa que vai te servir aí. Sem dúvidas. Obrigada, Gustavo, por participar do Pecuária e Prosa, e volte sempre. Prazer é meu. Uma honra tê-lo aqui. Esse foi mais um Pecuária e Prosa, tratando aqui de assuntos muito importantes e, claro, para você, criador e produtor que nos acompanha. A gente falou com o Gustavo Morales, que é zootecnista, é pecuarista e muito mais. É um vadimécum ambulante do agronegócio por aí. E é um homem apaixonado também, que vive na prática, desde pequenininho, né, de geração em geração, esse ciclo, esse um dos setores que move o nosso país, né, que é o agronegócio. E a gente falou sobre um pouco de zootecnia, evolução do melhoramento genético, e no próximo Pecuária e Prosa a gente vai falar um pouco mais sobre a estação de monta. A gente vai trazer aí dicas de um bom planejamento e a importância de estar atualizado também sobre as tendências do mercado bovino, dicas de como fazer o layout da propriedade
como que ele pode ajudar, né, para poder ter bons resultados lá no futuro, porque é uma cadeia, né? Detalhes que formam um todo. Obrigada pela sua audiência e até a próxima prosa. Gostou, né? Então fica aí que já já a gente volta com mais bate-papo e conhecimento. Não sai daí! Voltamos com mais um Pecuária e Prosa cheio de histórias incríveis. Bora conferir? Olá, o Pecuária e Prosa de hoje vai conhecer a história do empresário César Moreira, que desde 2015 compartilha conteúdos nas redes sociais voltados para o agronegócio. Inclusive, o Instagram dele foi o primeiro perfil brasileiro 100% dedicado ao agronegócio. Ele começou retratando a rotina dos seus projetos de consultoria rural em Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. E hoje o Instagram é um portal de informações sobre técnica, economia e tecnologia no campo. César, bem-vindo no Pecuária e Prosa, uma honra tê-lo aqui. Conta pra gente, se apresenta aí para os nossos telespectadores, os pecuaristas produtores que nos acompanham, e já vou mandar a brava para ti. O que te motivou a produzir conteúdo sobre agronegócio? Primeiramente, obrigado, Nádia, por me receber aqui. É uma satisfação estar falando com todos vocês, telespectadores aí. Sou um menino humilde lá do Goiás, né? A gente tá aqui e, graças a Deus, eu pude chegar aqui hoje aqui trazendo a minha história. E o que me motiva isso? Eu vou falar assim, batido e sereno. É a paixão. Porque desde menino eu amo o agronegócio, né? Como bem você falou, foi o meu diário de bordo de tudo aquilo que eu fazia. Começou com a simples hashtag e depois passou para o Instagram, que hoje a gente tem 253 mil seguidores aí, que seguem a gente ativos aí, né? Então é algo diferente. E eu vejo assim que o agronegócio precisa de pessoas falando bem dele, né, Nádia? Não tem como a gente... Sem dúvida. Hoje em dia a gente, com tantas pessoas falando mal, querendo lacrar, fazendo algumas coisas, a gente precisa falar bem, trazer aquilo que é diversão, entretenimento, mas trazer um conteúdo conciso, trazer algo informativo, né, para as pessoas entenderem o que vive. Porque até um tempo, uma vez uma pessoa perguntou para mim que o leite vinha da caixinha, não vinha da vaca. Então, a gente precisa mostrar isso dia a dia. Uma vez eu vi até uma piada, gente, parece surreal, mas acontece, que achavam que o todinho era produzido pela vaca marrom. Esse pode. Eu ouvi essa. Mas bom, como nós somos interioranos, né? Nós somos assim, eu sou lá de Goiás, cidade menor, você é do interior do Rio Grande do Sul. A gente sabe muito bem como que funciona, né? Pegar da teta da vaca direto. Não, e assim, como a gente fala de um país onde quase um terço do PIB brasileiro vem do agronegócio, então assim, a gente precisa estar mostrando as coisas boas do agronegócio. Eu gosto de refletir isso, gosto de falar para as pessoas, porque tem muita gente que dança, que faz isso, que faz aquilo outro, bota um chapéu, às vezes o cara nem é do agronegócio, mas as pessoas que estão dentro do agronegócio, eles precisam comunicar o agro. Ter a oportunidade que eu estou tendo de estar aqui falando a Pecuária e Prosa junto com você, Nádia. Então assim, para transmitir aquilo que é a verdade do agro. O meu intuito hoje e o que me move a fazer isso é comunicar o agro como ele merece. Você entendeu? Com certeza. E eu ia te perguntar, lá quando tu começou, em 2015, possivelmente não tinham muitos perfis para tu te inspirar na produção de conteúdos, o que mostrar, o que não mostrar. Quais foram os desafios que tu encontrou, não só para encontrar referências para poder produzir conteúdos, mas também conta quais são os desafios que um boiadeiro enfrenta no campo? Porque na realidade, Nádia, até falando aqui, eu sou comprador de boi, igual você falou, montei vários projetos, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pará, então eu tive a oportunidade de rodar muito isso, então ele era meu diário de bordo. Eu simplesmente postava, eu via uma foto bonita, eu postava, eu via um negócio bacana, eu postava, eu apartando gado, eu postava, e colocava lá vida boiadeira no hashtag raça do bovino, e o povo achava aquilo uma maravilha. Os primeiros curtia, brincava, e foi acontecendo.
Foi né? movido pela Porque assim, paixão mesmo. eu acho assim, quem tá no campo, ele tem a oportunidade de ver coisas que ninguém vê. É. Você entendeu? Um pôr do sol maravilhoso. Um amanhecer. Isso, amanhecer. Ou você tá andando assim, você tá com o coração doído, aí bate aquela moda chonada, assim, você lembra do amor, ele não tá do lado pra você apertar a mão, aquela vontade de dar um beijo na boca ali, não tem como, né? Mas assim, e isso foi me inspirando. E até chegar o momento que eu comecei a dar a cara no meu Instagram e falar sobre conteúdo. Tu deu voz e rosto para muitas pessoas, boiadeiros, não só boiadeiros, mas pessoas que vivem no campo, que sabem o que tu conseguiu não só dar voz e olhos, mas transmitir o que elas sentem. Quem vive essa experiência. Porque assim, eu acho até interessante que quando eu comento um vídeo de um seguidor, que ele tá ali, que ele manda pra gente ali, eu sei o que o cara tá fazendo. Igual esses dias pra trás, um cara derrubou, o cara pulou, a mula pulou com ele, e a mula caiu e o cara segurou a mula no pé. Você entendeu? Segura no arreio e apoia ela no pé, ela não levanta de jeito nenhum. Mas eu sabia daquilo, e quantas pessoas não sabem daquilo? É verdade. E aquilo pro cara pode ser salvar a vida dele. Né? E tem muita gente que não sabe disso, então a gente entende aquela questão do campo, porque eu desde pequeno eu fui criado ali, na raiz mesmo, que você ia na casa, eu não sei se lá na sua cidade natal era desse jeito, eu ia visitar um parente no rancho, chegava lá ou na chácara lá, você não sai de lá sem um saco de arroz, sem um frango, um queijo, né, um café moído pra você levar pra casa. Às vezes eu tava até com galinha embaixo do braço. Não, também se fala, né? Galinha demais. Eu ganhava muita galinha. E eu não sei se se diz dirigir, mas eu sei que lá eu andava de carroça na rua. Sim, ó, e quantas vezes não eu andei de carroça? Quem vê assim não sabe. Não, e é engraçado mesmo, porque tipo assim, ver uma mulher bonita, desse jeito, na cidade, apresentadora, não sabe qual que é a sua raiz. E assim, tanto que é interessante, a liberdade que dava, não dava uma liberdade pra gente de montar naquela carroça, correr, aquele vento na cara. Hoje vai soltar um menino e falar assim, não, tem que amarrar cinto de segurança, botar capacete, e não era assim. Mas eu acho que isso é que me dá essa graça de poder estar falando, né, raiz mesmo, do meu jeito simples de ser, de ter vivido isso, de hoje poder montar num cavalo, chegar perto de um gado, entender como que é, entender como que funciona um peão, que não é de qualquer jeito, igual na cidade você chega e conversa com uma pessoa de qualquer jeito, eu falo rápido, a pessoa entende, lá não, lá você tem que mostrar, tem que explicar. Mesmo você sendo doutor, fala assim, às vezes quero até dar uma dica aí para muitos doutores que estão aí, que chega e começa a falar que foi formado fora, faz inglês, mestrado e tudo mais, fala vários tipos de idioma, chega lá quer conversar difícil com uma pessoa simples. Mas nós que fazemos projetos de pecuária, que nós trabalhamos no campo, a gente precisa traduzir e conversar, saber conversar com aquelas pessoas. Falar a língua do produtor, da pessoa que está no campo. Porque na realidade, não existe um projeto bem feito sem a pessoa que está no campo. E nem sempre todos que estão no campo, eles são formados, eles passaram por universidade, eles têm às vezes só mal ler e escrever o próprio nome. Só que eles têm muita coisa para ensinar para a gente. A formação deles é a vida, né? Isso. A vivência diária. Inclusive, a gente, na época da faculdade, eu lembro que a gente fez, acho que foi iniciação científica, que muitas ciências surgiram através desse achismo. Eu não acho errado o achismo. Por exemplo, o produtor que está lá no campo, nossa, o tempo está assim, acho que vai chover, não é bom para essa planta, não é bom não sei por quê. Aí depois que surgiu, através de um achismo, um estudo científico aprofundado, que deu credibilidade para uma técnica já usada há muito tempo no campo e por aí vai. Não, e é interessante você falar isso porque o povo fala assim, ó, tem que chamar a NASA. Mas por quê? Às vezes o cara tá trabalhando com alguma coisa ali, ele pensa, poxa, se eu fizer desse jeito aqui, será que funciona? Eu chego nas pessoas porque eu fui profissional eu sou profissional do agronegócio, mas não só do escritório. Eu ia para ali, na lida lá, vacinava o gado, laçava, andava a cavalo, pegava no brete, tocava, apartava gado. Tu não gado. É boiadeiro Nutella, então, de apartamento. Não, de ter o pó na cara mesmo. Pó na cara ali, de ficar no meio daquela... Pé no barro, atolada, até na canela ali. Quantas vezes eu fiz isso ali? Mas por quê? Aí você tá vendo que às vezes a técnica e o que a gente aprende na universidade ou em alguns cursos fala de uma forma, mas quando você vai aplicar ali, às vezes não é daquele jeito. Por quê? Porque tem uma ciência.
A ciência dos antigos. O cara fala, ó, faz isso aqui, porque isso aqui dá mais certo. Você saber escutar a pessoa. Então, eu vejo que essa linguagem que eu tenho dentro da vida boiadeira, isso que eu falo para as pessoas hoje, vem muito disso. De escutar, de prestar atenção nos mais velhos, nos antigos, sentar, entender deles e buscar aplicar a minha ciência junto com eles. Então, assim, acho que faz total diferença. César, querido, obrigado por participar do Pecuária e Prosa de hoje. Foi uma baita prosa, sem dúvida, com gostinho de quero mais. Vai ter que voltar aqui para continuar essa conversa. Pode chamar que a gente vem aqui com todo prazer. E eu que agradeço essa oportunidade, pela toda a simpatia que você tem, Nádia. Obrigadão, viu? Tu quer se despedir, deixar um recado aí para quem é boiadeiro, mas e para quem não é também, né? Porque tendo paixão, mesmo não nascendo com raiz, se quiser, pode ser. Boiadeiro, o que eu posso falar para você? Nós temos uma ferramenta que é a qual eu uso e trabalho com ela, que é isso aqui, ó. E quando você põe ela na frente aqui, você fala das coisas boas que tem, você muda a vida de muita gente. E você pode mudar a vida do agro e mostrar como ele merece, vai para cima. E você que ainda não é do agro, não tem oportunidade, vem para cá, você vai entender uma comidinha gostosa, as pessoas acolhedoras. E o povo é um pouco meio chucro mesmo, mas quando você entende isso, você pode ter certeza, você vai amar e vai respeitar aquilo que movimenta o PIB do Brasil. Tamo junto. Falei disso, moçada. É só saber lidar, né? César, obrigado por participar do Pecuária e continua aí fazendo esse bom trabalho e ajudando a disseminar de forma positiva e representando, dando voz àqueles que movem o nosso país. Obrigadão, tamo junto. Esse foi o Pecuária e Prosa de hoje com o César Moreira, que trouxe aqui os bastidores e conta um pouco da história dele, que é uma longa história. Não deu nem para sentir o cheiro quase, foi muito pouquinho o nosso tempo. E, gente, obrigado por acompanhar o Pecuária e Prosa de hoje e não sai daí porque logo tem mais. O Lance na TV de hoje chegou ao fim. Mas terça-feira a gente está de volta com mais histórias incríveis da pecuária nacional. Porque você já sabe, né? A voz do criador está aqui. Tchau e até terça.